Então, olha só, o que dizia a Constituição Mexicana de 1917? Madero ele vai perder o apoio dos Estados Unidos e ele sai do poder, né? Os Estados Unidos ele não consegue atender os norte-americanos, ele não consegue também atender as camadas populares, conforme nós vimos, né? Os camponeses e os indígenas. E aí os norte-americanos, junto com o exército mexicano, eles dão um golpe e tiram Madero do poder. Quem que vai assumir? Assume o líder do exército, já que o exército estava por trás disso, Vitoriano Huerta. E aí, olha só. Vitoriano também não consegue conter a insatisfação dos camponeses. E aí um novo golpe ele é dado. Assumindo a presidência do país, Caranja. Aí Caranja vai assumir o poder do país. Caranja fica no governo de 1917 a 1920. Era um governo populista. E aí, como que a gente descreve um governo populista, hein? Como descrever, como classificar um governo populista? Por exemplo, na história do nosso país, nós tivemos alguns líderes que eram populistas, que tomaram algumas medidas que vão fazer com que a população os apoie. Uma das características é eles serem populares, né, terem um alto grau de popularidade, portanto, mas ser popular é diferente de ser populista, apesar que geralmente quem é populista carrega consigo a questão da popularidade. Governos populistas são governos que vão tomar algumas medidas, algumas ações que vão ser do agrado da população, como por exemplo na era Vargas, Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas, né? Apenas para citar um exemplo. Luiz Inácio Lula da Silva, com as suas medidas assistencialistas, né? O seu governo voltado aí, por exemplo, com a reformulação do Bolsa Família, era populista também. E Caranja conseguiu tomar algumas atitudes populistas lá no México. Vejam então que ele ficou aí de 1917 a 1920, um tempo muito maior do que os seus antecessores. E aí essa Constituição de 17, ela dizia o seguinte: Caranja vai assegurar aos mexicanos leis trabalhistas, então eles vão ter direito, né, a ter 8 horas por dia trabalhado, durante 5 dias na semana, 48 horas por semana, portanto, tendo direito a férias remuneradas, carteira assinada, né? E ele inicia a reforma agrária, que era o anseio da população. Ele começa então aí, né, com uma tentativa de iniciar a reforma agrária. Muito importante, portanto, para o México, que era um anseio, né, da população desde sempre, essa reforma agrária. Meninos e meninas, eu espero que vocês tenham entendido sobre a Revolução Mexicana. Qualquer dúvida, estou à disposição para sanar essas dúvidas. É sempre um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus.